Exemplo de operação financeira com transformação de taxa de juros. Eu vou exemplificar para vocês como é que você faz uma transformação de taxa de juros usando proporcionalidade e equivalência num exemplo real. Então, eu estou usando o exemplo do cheque especial. Cheque especial é aquele limite da conta corrente, aquele crédito rotativo que existe na conta corrente das pessoas. Você tem dinheiro, se você utiliza todo o teu dinheiro e saca mais, você entra nesse cheque especial, nesse crédito rotativo, e você paga juros pelo número de dias que você utilizar esse dinheiro. Conforme você depositar dinheiro na tua conta corrente, você paga, digamos assim, esse empréstimo do dinheiro e ele volta a ficar disponível para você utilizar novamente. Quando você vai olhar no contrato da tua conta corrente, o cheque especial, o limite da conta corrente, ele é expresso numa taxa de juro ao ano. Porém, a capitalização de juros dessa operação financeira, ela é diária, ela é uma taxa ao ano / dia. O que isso significa efetivamente? Apesar de dizer no contrato que você está pagando uma taxa de 108% ao ano quando você usa o cheque especial, como a capitalização de juros é diária, dia em cima de dias de juro composto, se você ficar utilizando o cheque especial durante 365 dias do ano, na verdade a gente usa ano comercial de 360 dias. Se você ficar usando esse dinheiro por 360 dias, você vai ter muito mais juros a pagar do que 108% ao ano, por causa da capitalização de juros sobre juros. Então, a minha pergunta nesse exercício é, então qual seria a taxa efetiva que você pagaria nessa operação financeira? Então, primeira coisa que eu preciso pensar é o seguinte: eu tenho uma taxa de juros que está ao ano e a capitalização não é em ano. Então, quando a taxa de juros está expressa numa unidade diferente da operação financeira, eu tenho uma taxa de juros nominal. E essa taxa de juro nominal, ela necessariamente precisa ser transformada numa taxa de juros efetiva. Como é que se faz transformação de taxa de juros nominal em efetiva? Por proporcionalidade. Qual é a proporção? Eu sempre uso o ano comercial, 360 dias. Então, eu vou dividir essa taxa de juros por 360 para saber quanto ao dia efetivamente o banco cobra. Dá 108% dividido por 360. Deixa eu pegar minha calculadora. 108 dividido por 360. Trocar a canetinha que tá ruim. Deu 0,3% ao dia. Essa taxa de juros, ela é uma taxa efetiva. Efetivamente, cada dia que eu utilizar o cheque especial da minha conta corrente, eu vou estar pagando 0,3% de juros. Mas a minha pergunta é, qual a taxa efetiva anual? Então, agora eu preciso pegar essa taxa efetiva, que ela está em dia, e transformar ela em uma outra taxa efetiva em ano. Eu vou seguir aqui o meu cálculo para mostrar para vocês, Então, quando eu for fazer a transformação de uma taxa de juros efetiva em outra efetiva, a fórmula, o cálculo que eu vou fazer é sempre um cálculo de equivalência. Eu preciso sempre pensar qual é a taxa de juros que eu quero e qual é a taxa de juros que eu tenho. E que é a taxa de juros que eu quero? Eu quero uma taxa anual. E T é a taxa de juros que eu tenho, 0,3% ao dia. E aí eu vou usar na fórmula. Taxa que eu quero é igual a 1 mais. Essa taxa de juros vai ser dividida por 100, dá 0,003. E no meu expoente aqui, eu vou sempre utilizar a fração na mesma unidade de tempo. Então, é prazo da taxa que eu quero encontrar dividido por prazo da taxa que eu tenho. Eu quero encontrar uma taxa anual, 360 dias. Eu tenho uma taxa ao dia, 1 dia. Menos 1, multiplica por 100 para colocar isso em porcentagem. Taxa que eu quero é 0,3 dividido por 100 dá 0,03, soma o 1, eleva na 360. Diminuo 1, multiplico por 100. Deu uma taxa de 193,99% ao ano. Vejam que aquela taxa nominal,
é uma forma do cliente que não entende de matemática financeira, não entende de finanças, se enganar em relação a quanto ele está pagando efetivamente para o banco. Ele não está pagando 108% ao ano, ele está pagando 194 praticamente, 193,99% ao ano de juros.